Eis que nós temos a Globo, a mídia, uma vez mais, pelo terceiro dia consecutivo, né? Só falando das tais joias do Bolsonaro. Olha, é impressionante. De novo, parece reprise de ontem, mas é hoje. O Globo em destaque, Lauro Jardim, joias da Arábia. Flávio Eduardo Bolsonaro se reúnem com Valdemar Costa Neto. Hélio Gaspari, uma história mal contada, você já ganhou joias sem receber um cartão? Anselmo Góes, o exemplo de Marina a Bolsonaro para o caso das joias enviadas na surdina. Malu Gaspar, escândalo das joias, PL busca advogado para defesa de Bolsonaro. É uma nota só, o samba de uma nota só. Essa turma não consegue conviver com o fato de que Bolsonaro já saiu e já estamos no terceiro mês de desgoverno Lula. Porque se eles encararem isso, eles vão ter que sair da militância, do papel de assessoria de imprensa, de um tentáculo da EBC para fazer jornalismo. E isso não vai bem com quem está de olho nas torneiras que estão sendo reabertas a bilhão, como no caso da Globo. Então é impressionante. Agora, quando você lê reportagem ou editorial do próprio Globo, olha o que você encontra. A segunda caixa de joias entregue pelo governo da Arábia Saudita e destinada ao presidente Jair Bolsonaro ficou guardada no cofre do Ministério de Minas e Energia por mais de um ano, até chegar ao acervo da Presidência da República, de acordo com assessores do ex-ministro da pasta, Bento Albuquerque. Isso encerra a questão, basicamente. Tudo de acordo com o protocolo. Pode ter uma coisa ou outra ali, mas tentaram arrastar a Michele Bolsonaro para o pântano. Tentaram dar a entender que o Bolsonaro ganhou tudo e ainda demitiu o cara da Receita que tentou averiguar e mandou quase que para a Suíça, para um cofre depois, junto com o Lula. Coisas que o PT costuma fazer. Estão dando a entender que foi o Bolsonaro quem fez. Eles precisam da equivalência moral. Eles precisam acabar com a questão, o critério ético para o debate político. Sem isso, eles têm que lembrar o tempo todo quem eles defendem. O cara do Petrolão, o cara do Mensalão, o cara das empreiteiras, o cara que comandou o maior esquema de desvio de recursos públicos da história do planeta. Com o Bolsonaro, que ganhou lá umas joias, deixou lá guardado lá na sala do ministério e vida que segue. É impressionante o jogo sujo dessa turma. Ainda diz a reportagem abaixo de todos os colunistas. O governo incluiu 4 presentes sauditas em acervo. No dia em que ex-ministro voltou ao Brasil, joias ficaram de fora. Lista obtida pelo Globo mostra que Bolsonaro já havia recebido rosário, anel, abotoadura, caneta e relógio. Tudo, segundo o próprio Globo, o quase tudo, de acordo com o protocolo guardado. Então é impressionante o que é a narrativa da mídia versus os fatos verdadeiramente escandalosos que existem por aí. Sérgio Cabral está solto, sendo abraçado por ex-presidente da OAB, e isso não escandaliza o Globo como deixar um ou outro relógio de fora, se é que deixou, em várias joias de presente que seguiram totalmente o protocolo para presente, representa. O governo Lula utiliza 50% mais voos da FAB do que gestão Bolsonaro em 40 dias. Mal começou. E a turma já está achando que avião da FAB é jatinho particular para uso de ministros e do governo para tudo. Em contrapartida, o ministro que andou usando bastante o avião da FAB para fins particulares, ele continua no governo. O recado de Lira e o apoio do União Brasil teriam feito com que Lula
desistisse da ideia de fritá-lo, até porque o principal fogo é o fogo amigo. Além da necessidade do Lula ficar bem com a União Brasil em nome da governabilidade, pesou na decisão de manter o ministro o recado do Arthur Lira de que ele não tinha base suficiente de parlamentar para aprovar projetos e, claro, o fato do fogo amigo ser o principal ataque contra o Juscelino, porque é a Gleisi Hoffmann e companhia quem vem tentando derrubá-lo. E a gente sabe que o PT sempre esteve de olho na pasta de comunicação porque ele quer regulamentar tudo isso, a imprensa e tudo mais. Então é esse o jogo que está acontecendo. Já outro ministro do Lula dobrou a aposta. O ministro do Trabalho, que tinha dito, se o Uber quiser sair do Brasil, que saia, os Correios vão substituí-lo, ele voltou a dobrar a aposta agora. Ele diz que sente muito se o Uber não gostar da formalização dos trabalhadores. Mas a Uber não vai embora do Brasil, porque é o mercado número 1, e ninguém quer que ninguém vá embora. Pelo contrário, nós queremos garantias de proteção social a esses trabalhadores, valorização do trabalho. Tem que ter regra, controle para não ter excesso de jornada, mesmo que alguns motoristas dos aplicativos não queiram a formalização da CLT. Diz ele que é necessário ter a regulamentação para proteger e dar remuneração de qualidade. Veja, vamos lá. Para que serve o sindicalismo? Supostamente para proteger o trabalhador do patrão, que é um explorador na visão marxista. Quando você dá liberdade aos trabalhadores, eles normalmente não querem ser sindicalizados e pagar imposto sindical. Aí os sindicalistas dizem que tem que obrigá-los a isso. E quando eles dizem assim, não venha com a CLT para cima de mim, eu não quero as conquistas trabalhistas, as regalias que vocês defendem, eles dizem, não, você não sabe o que é melhor para você. Toma aqui. E depois eles perguntam por que existe 1/3 da mão de obra na informalidade e 10% desempregados. Teria alguma ligação com excesso de poder sindical no Brasil? Coisa que não tem nem perto nos Estados Unidos, país onde não há informalidade e desemprego na mesma magnitude, e que o trabalhador, na média, ganha 5 vezes mais do que o brasileiro? Elementar, meu caro Watson. Os sindicatos punem os trabalhadores e defendem os interesses da esquerda no poder e dos próprios sindicalistas. São os pelegos do Getúlio Vargas. By the way, cuja CLT foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini. É engraçado ver a esquerda falar tanto de fascista, quando é a esquerda que defende o fascismo. Estado grande, sindicato poderoso e grandes grupos corporativos, talvez como empreiteiras e Fiesp. Não é esse o sonho do PT? É a essência do fascismo Mussolini. Leiam história, estudem. Tá lá. E claro, o Lula precisa de governabilidade. Então vamos resgatar um vídeo dele sobre governabilidade. Nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro a cada eleição vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. É mesmo? Que curioso, né, Lula? Que curioso, né? Bom, acho que eu não preciso acrescentar nada, né? Agora, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E claro que o Lula
não poderia deixar de acenar a turma da política identitária woke progressista do PSOL, que hoje em dia domina as redações, a cultura pop e, portanto, a lacração nesses dias, nessas datas. Então, eis que o Lula aproveitou para lançar o programa tão sonhado por Tabata Amaral, que só engana trouxa, como se fosse uma voz moderada, uma pessoa séria, trabalhadora, e não uma dissimulada instrumento da esquerda radical. Lula lançou o programa de absorvente para, atenção, pessoas que menstruam. Então, hoje, meus caros, é o Dia Internacional da Mulher. Uma data que deveríamos lembrar, pelo menos, que existem, então, homens e mulheres. Mas eis que a esquerda identitária resolveu pegar esse dia e enaltecer e empoderar homens que acham que são mulheres. Até porque pessoas que menstruam, você me desculpa, mas só menstrua mulher. Homem que acha que é mulher, não tem útero e não menstrua e, claro, a coisa não é mulher, é homem. Com isso, eu encerro aqui a live nas plataformas.